Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da GBCAD, tutorial do Arctiv 3D, feito para quem quer aprender rápido para avaliar o programa ou para começar a projetar com ele. Nesta aula de hoje, veremos como criar a folha de plotagem ou a folha de impressão. Inicialmente, abra o arquivo tutorial Arctiv 3D Apresentação, que é o projeto completo desse tutorial, e vamos primeiro definir o tamanho que é necessário dentro do papel, para depois saber qual é o tamanho da folha que será utilizado. Dentro da Ribbon A3D Desenho, na aba A3D Desenho, no painel Plotagem, nós temos a primeira etapa da preparação da folha, que é medir. Esse comando você informa 2 pontos. Eu vou pegar aqui da calçada até o fundo do terreno, na planta baixa. Ele mede essa distância e informa que para a escala 1:50, a distância ocupada vai ocupar, a distância informada vai ocupar 868 milímetros no papel. Com isso a gente consegue ter uma ideia do tamanho da folha que é necessária. Agora vamos mudar para a aba Plot, que é uma aba do layout no Paperspace. Vamos apagar essa configuração que já existe para criar uma folha nova. E vamos para a segunda etapa aqui do painel Plotagem, que é a inserção da folha. Esse comando tem 3 opções, pode inserir folha, selo ou título. Eu vou escolher a opção folha, vou digitar A0, que é o tamanho da folha que eu quero, e vou colocar nesse espaço aqui. Agora, dentro dessa folha, nós temos que criar uma viewport, que é um buraco dentro da folha que vai mostrar os objetos que estão no Model Space. A gente faz isso na terceira etapa, que é a criação da viewport. O comando pede 2 cantos, eu vou informar 2 cantos aqui, onde eu quero colocar a planta baixa. A seguir ele amplia a imagem para que a viewport ocupe a tela toda e faz a próxima pergunta sobre o modo de visualização dessa viewport. Nós vamos enxergar os objetos dessa viewport em 2D. Então ele troca o modo gráfico e já começa a mostrar as nossas plantas baixas, cortes e fachadas. A seguir ele pergunta se nessa viewport devem ficar visíveis somente os layers 2D, 3D ou manter. Eu vou escolher manter para deixar os layers como estão. E agora eu vou informar 2 pontos da área que eu quero colocar dentro dessa viewport. Vou informar um ponto aqui, digamos, e um outro ponto aqui. Eu não preciso necessariamente encaixar mostrar somente uma vista. Eu posso mostrar mais de uma vista se eu quiser, porque a borda dessa vista ela não é plotável, ela não aparece na impressão. Então, se vocês querem colocar 2 desenhos um em cima do outro, não tem problema. Depois de informar a área que eu quero colocar na viewport, eu vou informar a minha unidade, que é centímetros, confirmo, e a escala dessa viewport vai ser 1:50, que é a mesma escala da vista que vai ficar dentro dela. Este aviso é para você se lembrar de não usar o zoom para ampliar a imagem, senão o projeto dentro da viewport vai ficar fora da escala. A seguir você pode informar os cantos da próxima viewport que deseja criar ou tecle Enter para terminar. Quando o cursor está no Paperspace, ele consegue se movimentar sobre toda a área, inclusive fora das viewports. Se você aplicar o zoom para aumentar e diminuir a imagem dentro da viewport continua na mesma proporção que você escolheu para plotar. Nós podemos criar outros objetos sobre as viewports. São objetos em 2D, você não pode criar nada tridimensional no Paperspace, mas pode desenhar linhas, polyline, arcos, desenhar textos também. E vamos utilizar agora esse segundo comando que foi usado para inserir a folha, para inserir agora o selo. O Arctiv 3D tem 2 exemplos de selo que você pode substituir pelos seus. Eu vou inserir o selo 01 aqui no canto da folha e ele abre os parâmetros que são os atributos do selo. Se você for fazer seu próprio selo, pode partir desse exemplo aqui, mas lembre-se de desenhar o selo sempre em milímetros, que é a unidade usada no Paperspace.
E quando você insere os objetos no Paperspace, eles são inseridos sempre com fator de escala 1, porque é a própria folha. Acionando novamente a opção 2, vamos escolher agora um título. Eu escolho esse símbolo de título e o Active 3D mostra o nome das vistas 2D de cortes, detalhes e plantas baixas para você escolher qual deseja usar como título para essa planta baixa. Eu seleciono planta baixa térreo, dou um OK para confirmar, venho aqui no canto e coloco o texto especificando o que tem naquele local. Este bloco contém atributos com fields. Fields são informações que são atualizadas pelos objetos do Active 3D. Então, se você entrar na vista 2D e mudar o nome da vista, esse nome vai mudar também. E se você mudar a escala da vista, essa escala vai mudar também. Agora, colocando o cursor dentro de uma viewport e fazendo duplo clique, o cursor passa a trabalhar somente dentro da viewport. Agora você pode mover a imagem e colocando o cursor para fora da viewport, você pode inclusive mudar o tamanho dessa viewport, que a imagem dentro dela não muda de tamanho. E se por acaso você está trabalhando dentro de uma viewport e acidentalmente muda o tamanho dela, você dá um zoom sem querer, para voltar ao tamanho correto, a escala que você escolheu para plotar, você precisa chamar esse comando aqui do Active 3D que define a escala da viewport. Basta informar um ponto dentro da viewport e depois escolher a unidade e a escala que ele vai modificar o tamanho da imagem. Agora você pode usar o pan para dispor a imagem dentro da viewport. Agora eu vou sair para o Paperspace e vou fazer uma outra operação que é copiar essa vista 2D. Simplesmente vou fazer uma cópia dela daqui para cá. Vou ajustar o tamanho. Vou ampliar um pouco a imagem do Paperspace. Entro na viewport e vou procurar lá aquelas minhas tabelas e os bonecos das esquadrias. Eu coloco a imagem na tela, dentro da viewport, e peço de novo para ajustar a escala. Informo um ponto na viewport, centímetros são para 50. Ele já dimensionou corretamente, eu posso sair fora da viewport, pegar os grips dela, modificar o tamanho se eu quiser, posição. E assim eu vou criando as viewports e colocando tudo isso dentro da minha folha. A qualquer momento eu posso também criar uma outra viewport que seja em 3D. Nós vamos acionar o mesmo comando que foi usado para criar a primeira viewport. Informo os dois pontos onde eu quero colocar a imagem em 3D. O comando dá um zoom e faz a primeira pergunta. Vou visualizar os objetos em 3D. Agora ele pergunta sobre os layers. Eu escolho que eu quero usar somente layers em 3D. Ele vai automaticamente desligar esses layers que aparecem em objetos AutoCAD, que são as cotas, os textos, as tabelas. E eu passo a enxergar somente os objetos em 3D. Agora eu vou escolher uma vista isométrica. Eu escolho a opção I aqui. Essa vista isométrica vai colocar a viewport num zoom que depois de plotado você pode colocar uma escala em cima da imagem e tirar medidas, mesmo que não tenha cotas. Então eu confirmo essa vista, escolho o sim, e agora a unidade de metros escalam para 50. Ele volta para o comando que cria a viewport, pedindo os próximos dois cantos da próxima viewport. Eu vou confirmar com Enter para terminar. Bom, agora vamos posicionar a nossa imagem aqui dentro, que não está aparecendo nada. Coloco o cursor dentro da viewport e chamo o comando Zoom Dynamic. Existe um atalho no Active 3D que é Alt D. Esse comando mostra um retângulo que é a minha viewport. Eu posiciono ela no local onde eu desejo mostrar a imagem e teclo Enter para terminar. Ele trouxe essa imagem na mesma escala que estava a viewport, como se eu tivesse feito o comando pan. Agora o que eu preciso fazer é mudar o modo de visualização, que pode ser Hidden, como também pode ser Shaded, para depois fazer a plotagem da viewport. Eu vou dar mais um exemplo de criação de viewport. Vou colocar o cursor aqui fora da viewport, no Paperspace, e vou copiar essa viewport em 3D.
diminuir um pouco o tamanho da viewport. E vou entrar dentro da viewport. Agora o cursor está limitado à área da viewport. E vou pedir para fazer uma visualização de frente. É essa aqui. Chamar o comando de escala viewport, informa o ponto dentro, centímetro para 50. Volto dentro da viewport. E agora eu vou fazer uma operação que vai fazer com que mostre os materiais dentro dessa viewport. Vou ampliar mais um pouquinho aqui. Pronto. Eu volto para dentro da viewport e venho aqui onde eu defino o modo gráfico da viewport e abro o Visual Style Manager. Esse Visual Style Manager mostra os estilos visuais que eu uso para viewport. Eu vou pegar o modo que eu estou usando, que é esse Shaded com Edges aqui, e faço uma cópia dele. Dá um copy e um paste. Ele criou uma cópia dele aqui. Vou mudar o nome. Vou chamar de elevações. E vou fazer uma modificação nesse estilo, que é simplesmente dizer que as faces vão mostrar os materiais. Pronto, não preciso modificar mais nada. E agora eu vou aplicar esse estilo na viewport corrente ali, ou então eu simplesmente volto para cá e seleciono o estilo elevações. Então essa é uma outra maneira de eu mostrar as fachadas do prédio. E aqui dentro eu vou usar o Zoom Dynamic para escolher um cortezinho ou uma fachada, por exemplo, para que a gente possa ver a diferença. Nós temos um desenho mais técnico, feito com linhas, onde eu posso colocar cotas, especificações, e aqui um desenho que mostra os materiais. Tudo isso pode ser plotado junto, inclusive com escalas diferentes, que não tem nenhum problema. Cada viewport pode ter a sua própria escala. Como eu já havia dito antes, nós podemos colocar dentro do Paperspace, sobre as viewports, quaisquer objetos em 2D. E se você usar a aba A3D Desenho, o Active 3D já sabe que você está desenhando em milímetros na 1:1, porque você está no Paperspace e vai desenhar os objetos do tamanho correto. Continuando então, vejamos os outros comandos que nós temos aqui. Esse comando serve para definir a vista de plotagem. Ele pede o nome que eu vou usar para a vista de plotagem. Eu vou escolher o nome Plot PS. Se esse nome não existir, você cria, que basicamente define que é uma plotagem no Paperspace. E agora informo dois cantos, que é o limite da minha folha aqui, os limites máximos da folha. As viewports do Paperspace podem ter layers diferentes, estados de layers diferentes do que as viewports do Model Space. No Model Space você desliga um layer e desliga nas 3 viewports ou nas 4, quantas viewports existirem. Mas no Paperspace não. Selecionando essa viewport em 2D, nós podemos ver aqui na lista de layers que todos os layers estão ligados. Esse terceiro item aqui desliga o layer somente na viewport. Olhando a lista de layers, nós vemos que todos estão ligados. Mas nessa outra viewport aqui de cima, essa que nós temos o desenho em 3D, consultando a lista de layers, vocês podem ver que diversos layers estão congelados. Porque quando nós criamos a viewport, nós dissemos que era para mostrar somente os layers de 3D. Caso exista algum layer que vocês querem congelar na viewport, vocês podem desligar esse layer usando um outro botão que nós temos aqui, que é esse botão de congelar layer na viewport. Clicando nesse botão e selecionando o objeto que vai definir o layer, o Active 3D desliga aquele layer somente naquela viewport. Se a gente for olhar na viewport do lado, onde mostra a fachada, o terreno continua existindo. Essa vista 2D do detalhe está configurada para imprimir na escala 1:25. Se a gente resolver modificar de última hora, eu posso selecionar a vista. Eu escolho 1:50. Eu modifiquei a escala da vista e agora eu posso vir aqui selecionar esse comando para atualizar os símbolos da vista 2D. Ele vai trabalhar dentro da vista 2D modificando o tamanho dos símbolos. Agora o que falta fazer é definir a escala da viewport. Seleciono na viewport e digo que agora a escala é 1:50.
Então, o meu detalhe ficou com outro tamanho agora. Para isso que serve essa opção, para atualizar os tamanhos dos símbolos. Bom, vamos ver como é que se faz então a plotagem de todo esse conjunto. Nós já definimos a vista em volta da nossa folha com esse comando aqui, criamos a nossa vista chamada plot.ps e agora vamos efetivamente chamar o comando plot. Clicando com o botão direito, chamo o plot ou teclando Ctrl P, se não me engano. A primeira configuração que nós fazemos é definir o plotter. Eu recomendo sempre imprimir em PDF, porque o PDF já mostra o resultado final, você envia para a plotadora e não tem nenhuma surpresa. Então, sempre plote em PDF se possível. Eu vou escolher aqui o tamanho da folha, o A0. Eu vou escolher o que eu vou imprimir. Eu vou imprimir uma vista chamada plot.ps, que foi a vista que nós criamos com aquele comando lá em cima. Vou centralizar a impressão. E aqui, muito importante, pessoal, eu sempre vou imprimir na 1:1, sendo que a minha unidade lá do Paperspace é milímetros. Agora, aqui do lado eu tenho duas opções que o Active 3D oferece. Plotar com 6 espessuras colorido ou 6 espessuras com preto. Essa opção 6 espessuras com preto usa as cores dos layers pré-definidas do Active 3D para imprimir o que deve ser mais grosso, o que deve ser mais fino, conforme um padrão. Esse 6 espessuras colorido também imprime com 6 espessuras diferentes, porém usa cores. Eu vou escolher a opção de baixo. E aqui no Shaded Viewport Options, que são as opções dessas viewports que estão sombreadas, eu digo para imprimir como elas estão aparecendo, as displayed, ou seja, na condição que elas estão. Se elas estão com estilo visual que é hidden ou é shaded, esse mesmo estilo vai ser usado para plotar. Ok? Aplico isso para o layout e aperto OK. A impressão com essas vistas em shaded pode demorar um pouco mais que o normal. Aqui no meu sistema ele já abre o navegador, mostrando o resultado dessa impressão, mostrando o nosso PDF. Eu vou ampliar um pouquinho a imagem para a gente visualizar direitinho. Então aqui nós temos o projeto sombreado, plotado com shade. Aqui é a outra viewport onde nós temos aquele estilo que nós criamos chamado elevações, que é uma cópia do Shaded with Edges, porém com os materiais aparecendo. Aqui nós temos os dois cortes, o selo, a nossa planta baixa, tudo pronto para você enviar para a plotadora. Se desejarem, vocês podem ter mais folhas dentro da mesma guia de layout. Basta que você defina para essa nova folha um outro nome. Vou fazer uma cópia, por exemplo, de tudo isso. Agora eu crio essa nova vista, vou chamar de plot PS2. Informo esse canto aqui e esse canto aqui. Indo na configuração de plotagem, se eu definir que a nova vista agora é a plot PS2, eu aplico no layout, posso apontar cancel, que ele mostra agora a minha nova área de impressão com a cópia da folha original. Pode ver que o fundo branco agora ficou nessa nova folha. Eu vou apagar aquela anterior, eu quero mostrar mais um recurso para vocês do Active 3D, que é o seguinte. Eu vou mostrar agora mais um recurso do Active 3D, que é você salvar esse seu projeto no formato normal de AutoCAD que possa ser aberto em qualquer programa que abra um arquivo DWG. Para fazer isso, basta você estar no Paperspace, chamar o comando de salvar explodido, e ele avisa que esse comando grava um arquivo no formato normal de AutoCAD com os objetos do layout atual. No final do processo aparecerá a guia de layout do novo arquivo, que deverá ser salvo. Então eu peço para prosseguir. Ele vai fazer uma série de operações e no final do processo vai parecer que você está no mesmo arquivo, mas você está num arquivo novo com uma imagem exatamente igual ao arquivo anterior. Agora eu já estou num arquivo novo, ele emite um aviso dizendo que a cópia já foi concluída e o nome do arquivo agora não é mais aquele tutorial ou apresentação. Eu estou em um outro arquivo e esses objetos não são mais objetos do Active 3D,
mas aparece tudo exatamente igual como estava antes. Se eu selecionar um objeto aqui dentro da nossa viewport, essa parede, por exemplo, ele vai dizer que é uma linha, não é mais uma parede do Active 3D. Esse pilar aqui também, dentro dele tem uma chura. Não é mais um pilar do Active 3D. Mesma coisa nessa outra viewport. Se eu selecionar esse piso que a gente usou aqui, ele vai dizer que é um Polyface Mesh, é um objeto normal de AutoCAD. Então esse arquivo pode ser enviado para qualquer pessoa, qualquer colaborador, que vai conseguir imprimir, vai conseguir utilizar essa informação. Sobre plotagem era isso. Assistam os vídeos que existem no nosso canal, com outras playlists, onde detalha cada uma das operações que foram feitas nesse tutorial.